Fala Preta, Cura Preta, um espaço de escuta, atravessamento e reconstrução emocional da população negra, com Luciana Tudeia, psicanalista afrocentrada, especialista em letramento racial e educação antirracista, porque falar é um ato de cura e quando a fala é preta, a cura é profunda. Hoje a gente vai falar no nosso 8º episódio sobre um tema que parece simples, mas que nos atravessa de forma profunda, que são os limites. A arte de dizer não, a força de colocar um ponto final, a dor de escolher a si mesma sem culpa. Parece fácil, né? Mas a verdade é que para muitas de nós, especialmente mulheres negras, dizer não parece uma afronta, uma traição, um risco. E a pergunta que eu quero abrir hoje é: por que dizer não ainda nos dói tanto? Talvez você esteja vivendo isso agora, cansada, sobrecarregada, fazendo mais do que pode, doando mais do que tem, mas ainda assim incapaz de dizer não. Você diz sim para o trabalho extra, diz sim para o favor que você não quer fazer. Diz sim para manter a paz, mesmo que isso te custe o sono, e vai acumulando mágoa, exaustão, frustração, mas não sabe como sair disso sem se sentir culpada. Esse episódio é para você que sente culpa por priorizar seu descanso, que se sente mal por dizer não para a família, para o chefe, para o companheiro e até para a amiga. Vamos entender de onde vem essa dificuldade e porque muitas vezes ela é menos sobre o outro e mais sobre as marcas que carregamos. Por que nós aprendemos a dizer sim o tempo todo, né? Desde pequena, nós fomos ensinadas a agradar. Vinha ali, né, as falas. Fala direito, não responde, seja educada, não faça desfeita. A menina negra aprende cedo que sua existência incomoda e que para ser aceita precisa ser agradável, precisa ser útil e precisa estar sempre disponível. Essa lógica nos acompanha na escola, nas relações familiares, na vida profissional. A gente diz sim para evitar o abandono, diz sim para não parecer ingrata, diz sim para ser vista como a preta boa, a fácil de lidar. Só que cada sim que você diz contra sua vontade é um não que você diz para você. A psicanálise afrocentrada nos ajuda a entender que o excesso de sim é muitas vezes um mecanismo de sobrevivência, mas também é um caminho de adoecimento, porque quem nunca aprende a colocar limites vive atravessada. E todo trauma é, de alguma forma, uma violação de limites. É quando algo ou alguém ultrapassa o que você poderia suportar, sem que você pudesse impedir. E o corpo grava isso. Mesmo anos depois, você pode continuar dizendo sim, com medo do que aconteceria se dissesse não. Medo de apanhar, medo de perder amor, medo de ser rejeitada, medo de ser lida como difícil. E isso vale para tudo. Para os relacionamentos afetivos, para o trabalho, para a família, e inclusive até a relação com o próprio corpo. Na clínica racializada, a gente mostra, né, a gente vê como mulheres negras têm dificuldade de reconhecer os seus próprios limites, porque passaram a vida inteira servindo os outros, a vida inteira ultrapassando, como se o corpo e o tempo fossem sempre do outro. E aí o não vira quase um ato de rebeldia, mas na verdade é só o que ele sempre foi, um direito. E aí
vem como? Vem a culpa, né? Como uma herança emocional. A culpa que aparece depois do não. Aquela voz interna que diz: você está sendo egoísta. Nossa, você decepcionou alguém. Você não devia ter feito isso. E essa culpa não é só sua. Ela é aprendida, ela é histórica e ela é social. É uma herança emocional de um sistema que só valoriza mulheres negras enquanto elas produzem, cuidam e sustentam. Quando você decide descansar, vem a culpa. Quando decide parar de conversar com alguém que te fere, vem a culpa. Quando diz, hoje eu não posso ajudar, vem a culpa. Mas essa culpa é o alarme da liberdade. É o que você sente quando você começa a se priorizar. Ele não é um sinal de erro, ela é um sinal de ruptura. E romper com estruturas é sempre desconfortável no começo, até que você se acostume. Uma verdade dura, mas necessária. Relações que não respeitam seus limites não são vínculos, são domínios, é controle. Se você só é amada quando diz sim, então isso não é amor, é utilidade. Limites não afastam, os limites organizam. Eles mostram até onde o outro pode chegar sem te ferir. E mostram até onde você mesma está disposta a ir. Dizer não é também um ato de amor, por você e pelo outro, quando ele está disposto a construir uma relação baseada em verdade e não em sacrifício. A cultura do merecimento nos ensinou que só podemos descansar depois de dar tudo. A gente só pode nos cuidar depois de cuidar de todo mundo. Só podemos pedir algo depois de provar que nós somos boas. Isso vai criando um ciclo de autoaniquilação. A gente desaparece dentro da rotina, desaparece nas relações, desaparece nas exigências externas, até que um dia o corpo para, o corpo trava e o corpo adoece. E aí, talvez pela dor, a gente perceba o que já está gritando há tempos. Sem limite, não existe saúde emocional possível. E hoje eu quero propor um exercício, né? Que simples, mas que pode ser bastante transformador. Você pode pegar papel, caneta, se preferir, ou mentalizar com calma. Então, eu queria que você parasse um pouquinho, fechasse os olhos, respira fundo. E quero que você pense em 3 situações que você disse sim recentemente, mas que não queria. Escreva também o que você gostaria de ter dito, ao invés desse sim. E agora, imagine como você se sentiria se tivesse dito isso. Dessas 3 situações, agora escolha uma e pense: como eu posso agir diferente da próxima vez? Pode ser escrever uma frase curta como: hoje eu não consigo, eu preciso pensar, prefiro não me envolver nisso. E aí leia essa frase em voz alta. Repita, treine com você. Esse é o começo da sua liberdade. Porque colocar limites é um ato de cura, de reparação, de lealdade consigo. Você não precisa mais se afogar para manter os outros respirando. Você pode e deve escolher
sem culpa, sem medo, sem justificativa. No próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre o corpo, esse lugar que tantas vezes foi visto como força, mas que também pode ser descanso, de prazer, de morada, de reencontro. Até lá, honre o seu tempo. Honra o seu não. Esse foi mais um episódio do Fala Preta Cura Preta. Obrigada por escutar aqui, de coração aberto. Compartilhe, indique e siga o nosso podcast. E esse foi mais um episódio do Fala Preta Cura Preta. Obrigada por escutar com o coração aberto. Compartilhe, indica e siga o podcast. E lembre, sempre, você tem direito ao cuidado, você tem direito à cura.